tudo bom, Mi? Tudo bom, amiga? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Também. Esperando você em Terras Lusitanas. Ai, minha filha, só. Nem sei. Nem Ainda sei. não. Eu tô É, com agora vários projetos, assim como você, né? A gente já vai falar sobre isso, sim, né? sim. Então vamos ver, mas eu quero ir sim. Sim, tô te esperando. Irei. Então vamos aqui falar com seus seguidores. Meu nome é Elizabeth Almeida, sou jornalista, mestre pela Universidade de Lisboa. Me formei em 2018, quando eu completei o meu mestrado. E vou falar agora com a minha amiga, a doutora Michele Miranda, nutricionista. Tem 10 anos de experiência na principal empresa de petróleo aqui do Brasil. Por quê? Porque estou olhando o Instagram, aí aparece lá, Michele Offshore. Eu falei, gente, offshore é o sobrenome, ela casou, o que aconteceu? O que é offshore? Fui procurar. Não tem nenhuma informação sobre o que é o offshore. Eu vi que é quem está embarcado, quem vai trabalhar nas plataformas, mas não tem um curso, não tem vídeo no YouTube, principalmente voltado para nutrição offshore. Sim, sim. É Michele, muito. o que é isso? Então, o que é offshore? Se a gente for buscar, vai aparecer as definições do Wikipédia, que são definições, né, voltadas para as empresas e contas bancárias que são abertas em território onde há menor tributação. Mas é muito além de tudo isso. Então, eu vou falar um pouco, assim, superficialmente, até para quem não conhece, né, do que se trata. Como eu. É. Eu não sei nada, 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 nada. Ainda Então, pesquisei que, dada a ignorância, eu achei que fosse um sobrenome. E apareceu lá, Michele Offshore. Falei, gente, Michele casou e não me avisou. a Nutra Offshore. Gente, que isso? Pois então, quando a gente fala do segmento offshore, entrariam várias empresas dentro desse segmento. Entrariam empresas públicas, né, que no Brasil, se tratando, nós temos a maior empresa, né, nacional de exploração de petróleo e gás, né, de óleo e gás. Tem as agências reguladoras, né, que também temos, a brasileira também, que é uma bem grande, né? E temos também as empresas internacionais que trabalham com perfuração, né, exploração de óleo e gás. Temos ainda empresas somente voltadas para perfuração, que é um campo super delicado, esse processo de perfuração, né, é mais complexo dentro do projeto, né, do poço de petróleo. E temos as empresas que prestam serviços offshore, que não possuem plataformas, mas que prestam serviço a essas plataformas. E aí é que entra a nutrição offshore, que são essas empresas, né, de refeições coletivas e de hotelaria marítima, e que aí inclui a nutrição offshore. Sendo em terra, seria o onshore, e em alto mar, o offshore. Onshore, offshore, entendi. Sim, sim. Então, É acho que aquele que você fica 15 dias embarcado, 15 dias em casa, é um negócio assim, não é? sim, depende também da empresa que você trabalha, né? As empresas públicas têm um mecanismo de embarques diferenciados, alguns embarcam até um pouco mais de 14 dias, ficam 20 alguns dias, e aí essas folgas são maiores, chegam a ser de 30 mais ou menos. Então fica mais assim, geralmente as empresas têm esse embarque de 14. Sim, o que eu fico pensando muito assim, por exemplo, o que é a nutrição offshore? Como é o trabalho da nutricionista no offshore? Sim. Então, eu digo que a nutrição offshore é um mundo à parte, né? Então, assim, aqui eu vou falar sobre as funções dela, assim, a função, vamos dizer, uma função mais básica, né? Que é supervisionar e coordenar todas as atividades na área da nutrição, né? E seguindo metas também. Tem cumprir manual de boas práticas, prestar assistência nutricional ao indivíduo em particular e à coletividade também. Tem avaliar as unidades de alimentação e nutrição. Tem a parte de controle higiênico sanitário, né? Tem os programas de educação nutricional também.
E tem toda a parte de estrutura e gerências dos serviços, né, de atendimento ao consumidor de indústria de alimentos. Só que, como eu disse já no início, aqui eu falei bem superficialmente né, do trabalho da nutrição, da nutricionista offshore, mas o segmento da nutrição offshore vai muito além dessas especificidades que eu coloquei agora. É algo bem particular. Tem situações que só acontecem no mundo offshore e só quando a gente está lá que a gente tem noção do que é. Imagino. Sim, sim. Então, o trabalho da nutricionista não é só simplesmente elaborar o cardápio da tripulação. Pode se chamar de tripulação ou não? Pode. As pessoas ali. Pode. Gerenciar toda a questão da comida em si. Não, ela gerencia toda a parte da hotelaria marítima. Então, não é só o serviço de alimentação, é a parte de camarotes, quando existem também as grandes inspeções sanitárias por órgãos reguladores e fiscalizadores, é o nutricionista que vai estar ali. Então, assim, o papel dela é bem importante. Muito importante. É bem maior do que somente o serviço de alimentação e, assim, esse atendimento para alimentação coletiva. Entendi. E quais são as diferenças mais marcantes entre o nutricionista convencional, vamos dizer assim, e o nutricionista offshore? Então, marcante, eu diria assim, algumas diferenças marcantes, eu acho que eu começaria pelo reconhecimento profissional. No mundo, eu digo isso porque eu já trabalhei nos dois segmentos, né? Então, eu digo que o reconhecimento da nutricionista offshore é, sem dúvida, sem sombra de dúvida, maior do que eu já vi. Sério? Ela é peça fundamental dentro daquela embarcação. E ela é uma pecinha-chave ali naquele tabuleiro e ela é muito respeitada por isso. Ela é muito respeitada. Então, eu sempre fui muito vaidosa com a minha área profissional e isso me encantou. Esse reconhecimento que no mundo offshore é, sem sombra de dúvida, bem maior do que na nutrição como um todo, né, nas outras áreas. Uma outra diferença marcante que eu vejo também seria a parte financeira, né? Que assim, sim. Né? Não tem como a gente não falar isso também, né? Sim. Os salários são são 3 vezes mais do que a nutricionista, né? Assim, no mercado da nutrição, né? Fora esse meio offshore. As empresas de hotelaria marítima, eles têm um diferencial e esses salários são bem atrativos, então 2 a 3 vezes mais, fora outros tipos de bônus. Tem o plano de cargos e salários, que é mais evidente, eu percebi mais evidente no mundo offshore do que nas outras áreas da nutrição. Como uma outra diferença marcante, eu vejo o período que você trabalha, que são os 14 dias, né? Eu digo isso porque na nutrição, vamos dizer, convencional, entre aspas, num hospital, numa clínica, são aqueles plantões, né, de 12 por 36, que aí você, final de semana, você está sempre trabalhando. Aí, geralmente, esse profissional, eu mesma, quando dava plantões, eu fazia consultório, eu fazia home care, então, assim, eu tinha uma carga muito exaustiva, muito pesada, né, para ter aquele retorno financeiro esperado. Então, no mundo offshore já tem essa diferença, que aí você vai estar lá naqueles 14 dias e nos outros você vai se dedicar a seus projetos pessoais, vai se dedicar à família, a um estudo maior, que a gente precisa estar sempre se reciclando. Sim, atualizada, né? E também existe uma dedicação, obviamente, mas durante aquele período no mês. Então, por exemplo, durante 14 dias, você tem o restante do mês para se dedicar à atualização e tudo mais. A viagens, a curtir família, que eu sentia muita necessidade, né? Dessa falta de tempo, de curtir família também. É que, por exemplo, eu estudei nutrição antes de jornalismo. Então, assim, eu tenho uma pequena base, né? Eu não cheguei a me formar, nem trabalhei na área, mas isso é bom falar também, porque às vezes o profissional nutricionista,
ele fica muito, até pelas pessoas, é simplesmente dieta, faça dieta. Então, é bom falar sobre isso, porque tem um leque enorme, enorme de coisas para fazer. E porque, além do salário e do espaço de tempo que você tem livre, o que mais que é atrativo nesse meio do offshore? Então, falando desse reconhecimento, né, que eu falei que é algo fascinante, a gente tem a relação do financeiro, 2, 3 vezes mais. Nós temos maravilhoso. Isso eu estou falando de salário, mas ainda tem participação de lucros, que essas nutricionistas, que hoje nutricionistas, né, sempre tem participação de lucros, tem bônus, e são bônus bem interessantes dessas empresas, né, de hotelaria marítima. Tem a parte de assistência médica, odontológica, que também sempre são extensivos aos familiares, né? Tem participação... Tem os benefícios também, né? Tem essa participação de lucros que eu já falei também, tem seguro de vida, que não é muito comum a gente ter nessas empresas mais tradicionais, né? Nas empresas do mundo offshore, o seguro de vida sempre se faz presente, né? Até pelo tipo de trabalho que é, né? Sim. E aí tem bônus por desempenho, segurança, liderança, tem plano de cargos e salários, e eu vejo que tem maior qualidade de vida, né, para você, pelo menos comigo, eu percebo que foi um diferencial imenso. Eu consegui realizar vários projetos pessoais e profissionais quando eu me mudei, né, para essa área da nutrição offshore. Como você descobriu a nutrição offshore? Como eu descobri, essa foi muito boa. Engraçado, eu já me via muito insatisfeita, né, na outra área. Você trabalhou como nutricionista convencional quanto tempo antes do offshore? Eu me formei, e aí logo que eu me formei eu fui fazer uma pós-graduação em nutrição clínica, que é minha paixão, eu amo mesmo também. E aí fui encarar a nutrição clínica, né? E aí era hospital, eu fazia consultório, eu fazia home care, assim, tudo para que eu conseguisse aquele retorno financeiro. Porque não adianta, a gente sai da universidade muito com paixão e amor, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho é sempre diferente. É diferente. E aí eu fiquei quase 10 anos também na área da assistência e eu comecei a me ver muito cansada. Não o reconhecimento que eu esperava, o retorno financeiro também não estava dentro do que eu... cada pessoa pensa em algo para si, né? Que é muito subjetivo. Mas não estava me atendendo, né? Não estava atendendo O ambiente também, ele é desgastante, né? Essa coisa de clínica, não só a clínica, mas principalmente o hospital. O hospital, você lida ali praticamente todo dia com doença, com morte. Sim. Digamos assim, com a parte ruim da vida da pessoa. Sim, que também é lindo, mas assim, eu acho que as pessoas, cada um tem o seu, vamos dizer, o seu dom. E assim, a nutrição offshore, ela às vezes não é despertada, né, para as pessoas. Tem gente, tem formandos, tem nutricionistas que saem e nem sabem do que se trata. Então eu já estava muito insatisfeita, já estava naquela da insatisfação. E aí um belo dia, meu irmão comprou o jornal, foi num domingo, e aí eu nem sei por que ele comprou aquele jornal, mas eu sei que ele comprou o jornal e ele viu que tinha uma vaga para trabalhar embarcado, offshore. E aí nessa altura ele chegou para mim e falou assim: Michele, aqui tem uma vaga e tal, o que você acha? Aí na hora eu fiquei espantada, né? Eu falei, meu Deus, nutrição offshore, assim, porque a gente não aprende na faculdade, aquela coisa toda, né? Eu fiquei com um pouco de medo. E aí ele falou, não custa nada. E aí foi quando eu mandei meu currículo, e aí foi num domingo, e aí quando foi na segunda-feira, né, me recordo, que eles ligaram, eu passei por um processo seletivo, foram 3 dias de processos seletivos, e até bem rigorosos esses processos, e até que eu entrei no mundo offshore. Isso já era uma pergunta que eu ia fazer agora. E aí foi porque eu achava que era por concurso público. Sim, mas também tem, que também é uma área bem interessante dentro, né? E aí, porque eu entrei nessa maior empresa do Brasil, né? Na parte de exploração, né? E aí eu fiquei apaixonada pelo mundo offshore.
virou minha paixão. Foi isso que me apaixonou. Foi graças ao meu irmão que me deu essa luz, assim, que eu digo para ele, e aí eu entrei no mundo offshore. E assim, você sempre fala do offshore, dá um brilho. O olho já dá aquele brilhinho. Por que você gosta tanto? E como que foi? Como que é, assim? Eu fiquei praticamente, né, 10 anos. Eu me apaixonei muito pela nutrição. Eu digo que eu fui entregue aos leões, porque eu entendia muito da parte clínica, só que a nutrição offshore é muito além da clínica, da parte... E é muito diferente, né? É muito diferente. É muito além do controle de qualidade, porque você pode fazer uma especialização em controle de qualidade, em segurança alimentar, que você vai até, né, conseguir atender, mas assim, o mundo da nutrição offshore é muito à parte, é muito ímpar. Então, todas essas especializações que a gente faz, ainda eu digo que o mundo da nutrição é muito além disso. E aí foi isso que me apaixonou, né? Assim, foi desafiador para mim quando eu entrei no mercado offshore. Eu achei que foi um desafio. E cada dia era uma coisa nova e é um mundinho mais fechado, né? As pessoas não te dão aquela... Quem detém o conhecimento fica guardadinho para si. Então, assim, eu fui me identificando e me apaixonando muito pela nutrição offshore. E aí foram 10 anos. E por que é tão pouco falado sobre o offshore? Então, eu vejo que a nutrição offshore, ela é um mercado bem fechado, né? É um mercado bem fechado, como eu até já cheguei a falar. Quem está realmente no meio não costuma falar, detém informações mesmo, as pessoas não passam muito seu conhecimento. É um mercado mais fechadinho. Não é falado, mas na verdade ele de certa maneira ele é divulgado. Se você viu no jornal... Mas ele é divulgado porque precisavam, né? Mas ainda assim é um mercado mais fechadinho. Geralmente, até você encontra no jornal uma vaga, uma pessoa que tem já experiência na área, aquela coisa vai acontecendo e não se fala muito, né? Então, falando na faculdade, você não ouviu falar sobre o mundo offshore, nem sobre a nutrição offshore. Como que a pessoa se forma um nutricionista offshore? Qualquer nutricionista pode trabalhar no offshore, tem um curso, uma pós-graduação, alguma especialização que a pessoa tenha que fazer, ou uma nutricionista convencional pode entrar e ali ela vai vendo o conhecimento, vai vendo na prática como que funciona. Então, não existe, né, especialização, pós-graduação no mundo da nutrição offshore. O que existe são algumas especializações, foi que eu cheguei a citar, falei anteriormente. Na parte de segurança alimentar, qualidade, mas... nenhuma específica para o offshore? Não tem. Então, assim, até na própria faculdade, não vou generalizar, mas uma grande parte dos professores pouco detém conhecimento dessa área. Então, não tem algo que nos prepare para esse mundo. Só que com a expansão do mercado, né? A expansão do mercado offshore, assim, toda a parte de essas empresas, né? Quando eu digo de exploração, de petróleo e gás, são empresas muito inovadoras. E elas são empresas de alta tecnologia. Então, cada vez mais, eles estão procurando profissionais que tenham experiência na área e o domínio, né? Porque, primeiro que dentro do mundo offshore, você lida com profissionais altamente capacitados, muito bem qualificados. E, então, eles cada vez mais estão exigindo que esse profissional tenha alguma experiência e o domínio. E é um mercado que, atualmente... Vou dizer que agora está adormecido pelo momento delicado que o mundo está vivendo, né? Mas, tirando esse momento atual,
É um mercado que está muito aquecido para nutricionista, para os nutricionistas, né? Já tem especulações aí de que é um mercado que vai voltar a ficar bem aquecido e é o momento de se preparar para isso, né? Então, nutricionistas que estão se formando agora, que não têm essa noção do mundo, que é tão bonito do mundo no offshore, né? Eu acho que é o momento de explorar isso, de procurar se inteirar, para que quando esse mercado retorne, né, ao seu aquecimento, esteja preparado para se inserir no mercado, né? E ter um engajamento, porque às vezes você pode até entrar e você não atender as expectativas daquela empresa, e aí você não fica, né? Assim, esse colaborador acaba sendo dispensado porque não atendeu as expectativas da empresa. Então, eu acho que esse momento é o momento do profissional nutricionista que está se formando, o profissional nutricionista que não está feliz na sua área de atuação, é o momento de investir e de abrir o olhar para a nutrição offshore. Eu vejo assim. Sim. E você trabalhou com o offshore 10 anos. Como que funciona? Por exemplo, você entrou, você obviamente ficou na parte da nutrição. Existe uma hierarquia, você vai subindo cargos, dentro da nutrição offshore, existem cargos que você vai sendo promovido? Então, existe planos de cargos e salários, né? Eu iniciei como a nutricionista que embarcava, que fazia as auditorias, que fazia toda a parte de atendimento também. E na graça de Deus, assim, e pela minha competência, senão, né, quem não tem competência não se estabelece. Mas cheguei a um cargo de chefia, de gestão, e assim, é muito. Eu sempre me senti muito envaidecida, porque você gerir equipes, você tratar com empresas, com órgãos fiscalizadores, reguladores, é algo assim, é de uma experiência de um gabarito imenso. Então, existe a parte de plano de cargos e salários, e se consegue ter um cargo de chefia bem interessante, bem atrativo, assim, e bem envaidecedor, né? Em todos os aspectos. Né? Todos os aspectos. O nutricionista offshore ele gerencia tudo. Ele faz o gerenciamento. Ele cuida da alimentação e ele faz consulta também com as pessoas que estão embarcadas. Ele faz a gestão da equipe dele, né? Toda aquela equipe ali do serviço de alimentação e da hotelaria, que não são os mesmos, né? Tem o pessoal da cozinha e tem o pessoal da hotelaria, né? Dos camarotes, que são profissionais distintos. Então, ela faz gestão de toda essa equipe. Ela faz uma gestão, assim, falando por baixo, de praticamente a gestão de 20 homens. Isso por baixo. Ela faz toda a parte também de auditoria da empresa que ela presta serviço para ver se está tudo certinho dentro dos requisitos legais, dentro da parte de segurança alimentar, dentro dos itens contratuais. O ideal é que ela também faça tudo isso. Ela atende também as nutricionistas dessas empresas terceirizadas, elas atendem os funcionários delas, né? Os funcionários da empresa, vamos dizer, se tratando de uma empresa pública, quem faz esses atendimentos seria uma outra nutricionista dessa empresa pública. Tá. Essa nutricionista da empresa terceirizada, ela vai fazer ali da equipe a bordo, né? E aí tem toda a parte de educação nutricional, que ela faz palestras ali para as equipes e para o a bordo. Nessas unidades marítimas tem a parte de atividade física, que ela também tem a sua contribuição ali. Então, assim, é um papel bem abrangente, bem específico, né? Até a parte de equipamentos, a nutricionista que trabalha offshore, ela tem que deter conhecimento da manutenção da parte toda desses equipamentos, tanto da parte da cozinha, quanto outros equipamentos também. Então, assim, é algo bem diferente, não é tão simples assim. É porque, o que acontece? É um mundo tão
tão à parte que numa conversa nossa, nesse bate-papo, não é o suficiente para, de repente, eu conseguir esclarecer tudo que as pessoas, quem não conhece, né, precisa de ter de conhecimento. Caberia até outros vídeos, que a intenção também vai ser... Queremos. Para que, Já queremos. para que a gente possa esclarecer mais, e a gente pode até separar por assuntos, e a gente vai colocando em pedacinhos, né, e tirando todas as dúvidas aí do mundo offshore, da nutrição offshore. Ai, bem bacana. Eu vou ficar esperando esses vídeos. Sim, Ó, sim. ansiosa já. Tá bom, foi um prazer, amiga. Ai, eu amei. Obrigada. Foi um prazer de estar realizando essa entrevista aqui para você, e espero ter contribuído de alguma forma no esclarecimento dessa nutrição offshore. Sim, deu para entender bastante como que é. E também entendemos o porquê que é tão pouco falado, né? É muito complexo. Precisa realmente de várias coisas, de vários vídeos, muito conteúdo. Tem muito conteúdo, tem bastante conteúdo. Ah, então tá bom, muito obrigada. Foi marcar outro. Beijo. Tchau.